muito mato. Cupim, paredes caídas, ratos, janelas quebradas. Quase um bosque surgindo sobre as ruínas de um dos edifícios mais antigos de São Paulo. Ainda restam assoalhos, janelas, telhas e portas de 1840, quando São Paulo tinha 22 mil habitantes. Sim, era um vilarejo, o equivalente à metade da população de Ilhabela hoje em dia. Esta construção tem mais de 200 anos, uma das únicas de São Paulo com essa idade e com poucas alterações. Primeiro foi chácara. Depois, em 1842, virou um seminário para garotas órfãs. 20 anos depois, foi transformado em hospício. Apenas em 1905, passa a sediar a Força Pública, a polícia da época. Entre os anos 60 e 90, século passado, pertenceu ao Exército e depois à Polícia Militar. Está quase 30 anos vazio. Tem essa pequena base da polícia. E só. Em São Paulo, muita gente se diz preservacionista, que se preocupa com a história, mas não guarda uma foto da avó ou do vô. É apenas performance para as redes sociais. Os paulistanos são incapazes de preservar a sua própria memória. E normalmente só se importam ou com o seu umbigo ou com o seu bairro. Mas tem que ser bairro nobre. Se for um casarão que tem aí 50, 70, 80 anos, mas fica na Bela Vista, ou em Perdizes, ou em Pinheiros, ou em Santa Cecília, meu Deus! É tratado como Coliseu romano ou como uma pirâmide egípcia. Tem abaixo-assinado, matéria chorosa na TV, urbanistas que devem estar numa hibernação, vão lá fazer videozinho, tem muito like e muita curtida. Agora, como esse quartel, com mais de 200 anos, fica no degradado Parque Dom Pedro, a metros da Baixada do Glicério, ele parece invisível. Pode até ser um casarão genérico, que ninguém sabe explicar a importância arquitetônica e menos ainda histórica. Foi de uma família rica, em 1930, que está ali sustentado por moletas há décadas e também ninguém ligava. E haja comoção. Mas ele tem que estar em Cerqueira César ou na Bela Vista. Os hipsters têm que saber onde eles ficam. Agora, algumas das maiores obras, das mais antigas e mais importantes, onde qualquer historiador conseguiria falar rapidamente da importância do imóvel, aí esses lugares são completamente esquecidos. E aí a gente não debate o mais importante, porque as nossas leis de tombamento são tão ineficazes. Você tomba e anos depois, preservação nenhuma aparece. E nunca discutimos como não damos isenção de PTU para o imóvel tombado ser de fato preservado e não falamos de incentivos, de linhas de crédito que sejam reais, não fictícias. No episódio de hoje vamos falar de uma relíquia histórica sem muletas. Não faltam tombamentos a este quartel do 2º Batalhão de Guardas. O primeiro veio em 1981. Pois é, você não tinha nem nascido. E o governo do estado tombou esse quartel, dizendo que era um dos maiores remanescentes da paisagem urbana de São Paulo. Como de boas intenções e tombamento, São Paulo está cheia, veio um outro tombamento, dessa vez municipal, em 91. Mas nada mudou. A Polícia Militar abandonou o lugar no início dos anos 90 e aí surgiram planos de museus. Vários museus. Museu da Polícia, Museu da Força Policial, museus que nunca saíram do papel. São Paulo ama criar museus. Agora, até o antigo Mirante 9 de Julho,
Ali atrás do MASP, onde teve um bar há poucos anos, também vai virar museu militar. Enquanto isso, os cupins continuam o seu trabalho aqui no quartel do 2º Batalhão. Os cupins vorazes, porque eles são bem mais rápidos que o governo do estado. Vários dos maiores e mais antigos imóveis de São Paulo encontram-se vazios e se desmanchando. São do século XIX, a antiga fábrica da Antártica e o antigo complexo da fábrica Labor, ambos na Moca. O Moinho Matarazzo e a Casa das Retortas, no Brás. O vasto complexo do Asilo dos Expostos, no Pacaembu, onde funcionou uma FEBEM, vazio desde 1996, por pressão dos vizinhos. Ultimamente, são tratados como relíquias históricas até casa de samba, bar de hambúrguer e cinema de rua que tem menos de 30 anos de idade e que funcionam em imóveis alugados. Querem que o poder público e os proprietários se virem. Aliás, houve até pedido de tombamento para livraria em estado falimentar, no térreo do Conjunto Nacional. Pois é, quando se tenta tombar tudo, tombar até usos, não se protege quase nada. A livraria fale e vai se fazer o quê com o imóvel tombado para ser livraria? Nos últimos anos, São Paulo tem tombado uma média de 300 novos prédios históricos por ano. Ou seja, na próxima década, serão 3.000 prédios a mais tombados, juntando-se aos 5.000 já listados pela prefeitura. Imagina, 8.000 prédios tombados numa cidade que, na prática, cresceu há pouco mais de 100 anos. Há alguns avoados que até dizem que, quando o proprietário não puder preservar o imóvel, a prefeitura devia ir lá, desapropriar e comprar o imóvel. Será que tem tanto dinheiro sobrando assim? Será que faltam prioridades para São Paulo? Para começarmos a comprar centenas de imóveis históricos e provavelmente querer que todos virem museus? Mas voltando ao quartel do 2º Batalhão no Parque Dom Pedro. Tomara que esses projetos de museu sejam engavetados e que alguma autoridade tenha coragem, a ousadia de fazer moradia popular aqui. Olha o lugar. Você vai ter vista de um raro parque no centro, está a metros do metrô, do fura-fila, da estação de ônibus, da 25 de março, da Praça da Sé, até onde tem empregos, e perto da Baixada do Glicério, que já é bem residencial. E principalmente que essa autoridade não faça moradia popular de qualquer jeito. A gente não precisa repetir BNH ou Minha Casa Minha Vida. Poderiam contratar arquitetos bons, que saibam fazer algo contemporâneo, corajoso, mantendo e se preservando o que ainda dá para preservar desse prédio histórico. Não faltam exemplos pelo mundo juntando o antigo e o moderno. E todos passam bem. Tomara, se algo que essa área degradada de São Paulo precisa, é de mais moradia e menos museu.